Meu Deus, ela perdeu 20% da gordura do corpo com uma só refeição. Que sonho, hein? Quer que eu troque de roupa ou vai nessa aqui mesmo? Pode ir? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dr. André Weinert, sou médico nutrólogo e tá na hora do quadro Medicina em Cena, onde eu vou comentar algumas cenas de filmes, séries, desenhos, trazendo para uma realidade nossa. Então, várias cenas de filmes que tiverem relação com a saúde, que tiverem relação com medicina, principalmente falando de alimentação, obesidade, performance, eu vou trazer e vou comentar isso para uma realidade nossa, tá bom? Então eu vou começar hoje, inclusive, com o filme O Professor Aloprado, que é um remake de um filme antigo, de décadas passadas, estreado pelo ator Ed Murphy, e algumas cenas foram separadas. Para quem não conhece, já passou inúmeras vezes, Sessão da Tarde, na Globo, etc., né, de um professor de genética que acaba perdendo peso e tenta conquistar o coração de uma moça, né, e aí todo esse desenrolar da história em cima disso. Então não percam, já vai começar com esse filme e depois nós vamos fazer uma sequência de outros filmes, séries e outras cenas, tá bom? Valeu, gente! E já mostra, né, que quando a gente fala de obeso, de pessoas acima do peso, a dificuldade que a gente vê, né, e para quem conhece até um pouco da minha história, eu acho que eu me vejo um pouco nisso aqui. Subir uma escada parecia realmente um negócio do outro mundo, né, você vê que as pessoas sobem e descem conversando, e o personagem aqui, o ator não, né, o personagem, né, o Ed. E aí você vê que o Ed, na verdade, sofre pra caramba, né? Porque ele tem realmente uma massa muito grande para ele poder colocar, para subir essa escada, para movimentar e para chegar onde ele quer. Então, cara, ele chega cansado demais, né? Fora o cansaço, dor nas juntas, dor no joelho, dor nas pernas, dor no tornozelo, fadiga, falta de ar, é uma série de sentimentos, uma série de sintomas que não é fácil. Então, para a pessoa obesa, acima do peso, fazer qualquer exercício, qualquer movimentação, qualquer atividade que ela tenha que fazer, parece que é um esforço sobre-humano para ela conseguir chegar onde ela quer. Sabia que ela ia entrar. Bem no final. Óbvio, né? Mas você não queria isso aqui? Idiota. Não no meio da minha gravação. Ó. Gravou idiota, você pode ser processada Por quê? Eu vou colocar. por assédio moral. Você acha que ele teria a capacidade de me processar? Professor, pode dar uma olhada nos últimos resultados? Eu não sei se eu estou interpretando corretamente. 85 gramas? Perdeu isso depois da última refeição? Deve estar havendo algum engano. Reestruturando o DNA. Não, Jason. Toda a estrutura molecular dela foi realinhada. Meu Deus, ela perdeu 20% da gordura do corpo com uma só refeição. Que sonho, hein? Caraca, se a gente perdesse 20% da gordura numa só refeição, se fosse uma refeição já, ó, come aqui que você vai perder esse peso, eu acho que seria a pessoa mais rica do mundo. Ia ter fila aqui de mais de ano para consultório. E ainda alterar toda a parte genética da pessoa com uma refeição. Que legal, né? Seria bem interessante, mas infelizmente isso é só do filme, isso é só foi só alguma coisa que colocaram para dar uma enfeitada, porque se isso realmente existisse seria maravilhoso. Ou não, né? Porque as pessoas iam acabar exagerando e acabar aproveitando só uma refeição para acabar perdendo gordura. Isso é uma coisa meio louca, né? Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Também não seria ser legal não, né? Mas, né, pensando a curto prazo seria o sonho de muita gente. Mas não é a realidade hoje não. Vamos lá. Está bem? Muito. Acho que não tá muito bem não, né? Porque, na verdade, dá pra ver que ele não senta, ele encaixa, né? E a gente sabe também que isso é um outro grande problema. Mesmo hoje, a gente sabe que existem até lugares públicos que tem, né? Lugares para obesos, né? E isso também é uma coisa que me incomoda, que eu não acho que é legal, porque você acaba sendo taxado, né? Você tem uma cadeira maior no restaurante, você tem uma cadeira maior no estádio de futebol, você tem uma cadeira maior no teatro, no cinema, você acaba se sobressaindo de uma maneira negativa
em relação aos outros. Mas, né, é melhor isso muitas vezes do que você passar vergonha de não caber no assento, ou de você quebrar uma cadeira, ou de você se abotoar dentro de um banco, alguma coisa assim, dentro de um ônibus, ou dentro, mesmo no escritório, algum local onde as pessoas comecem a ver e muitas vezes te julgar, né? Que eu acho que isso é a pior coisa. Mais útil durante todo este curso. Porque esta equação contém todos os fundamentos de toda a composição do DNA. Cara, essa cena aí dele escrevendo e apagando com a própria barriga, eu acho que ela é muito mais do que só isso de escrever e apagar. Eu acho que ela representa muito do que as pessoas elas ridicularizam ou satirizam, ou das dificuldades mesmo que o obeso tem, né? Porque não é só o apagar da lousa com a barriga, mas é a dificuldade em colocar uma roupa, a dificuldade em fazer um esporte, a dificuldade em se locomover, a dificuldade em passar em algum lugar, a dificuldade de se encaixar em alguns aspectos sociais, a dificuldade, por exemplo, de ir num parque de diversão e poder entrar num brinquedo, por exemplo, né? De entrar no carro, de entrar e sair do carro, no banco de trás, etc. Então, isso não representa só, na minha opinião, só essa parte de passar a barriga pelo tamanho da circunferência, mas representa todo um processo social onde as pessoas te ridicularizam, né? Então é complicado isso, ser ridicularizado. E que hoje o filme é um filme um pouco mais antigo e hoje provavelmente não seria uma cena politicamente incorreta de ser colocada, mas mostra que mesmo sendo politicamente incorreto, infelizmente ainda é um padrão que as pessoas têm ainda, né? Mesmo que elas não externem isso, muitas vezes elas sentem isso, né? A risada, né? Aquela coisa, estou rindo por dentro, que é muito engraçado. É sempre mais engraçado ver um gordinho cair no chão, é sempre muito mais engraçado ver um gordinho passar por uma situação que uma pessoa magra, mesmo que passasse parecido, mas o gordinho parece ser mais hilário, mais engraçado, né? Porque por toda a situação que é criada. E isso nada mais é, porque se fosse uma pessoa magra que tivesse sem querer também apagado, ele não seria ridicularizado da mesma maneira. Isso, na verdade, que só foi ridicularizado pelo aspecto físico. E na vida, qualquer coisa, sempre que um gordinho acontece alguma coisa, toma um tombo, que cai da bicicleta, que cai do skate, ou que vai pular na água e cai de barriga, famosa barrigada, é sempre mais engraçado, é sempre mais ridicularizado, a gente sempre acha algum fundo de graça maior nisso, né? Então acho que essa cena representa muito mais isso, né? Em relação à obesidade, em relação a algumas cenas que podem acontecer no dia a dia de uma pessoa que está acima do peso. E aqui a famosa cena do comer escondido. Cara, isso aí... Sabe o que é legal? É legal sim, porque esse filme, né, mesmo se for filme dos anos 80, 90, dos anos 2000, o daqui pra frente sempre vai ter isso, né? Eu sempre falo pro paciente, e eu também passo por isso, passava por isso do comer escondido, do não mostrar para os outros que eu estou fazendo, que eu estou comendo. E provavelmente, dentro dessa cena, que é uma continuação da outra cena que ele foi ridicularizado, é uma maneira, por exemplo, de servir a comida como um conforto. Então, geralmente a gente coloca a comida como um conforto, alguma coisa para deixar a gente mais calmo, mais tranquilo. Comer por impulso, se tem algum fator estressante que esteja acontecendo, ou comer por uma coisa que a gente chama de fome oculta, ou por a vontade de beliscar. Então são fatores psicológicos, fatores sociais, são vários fatores que podem contribuir para o comer escondido, mas o principal deles é a vergonha de mostrar para os outros que realmente você está comendo a mais, que às vezes você não quer mostrar aquilo que você está comendo, e você come para se confortar, você come para se satisfazer, você come para fugir dos seus problemas, você come fingindo que aquilo não existe. Muitas vezes isso tem que fazer um tratamento, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, né? Então é uma cena que, na verdade, mostra muita realidade hoje das pessoas. O comer escondido é uma coisa que vem de muito tempo e que hoje o alimento é muito mais fácil de você conseguir. Hoje os lugares de venda funcionam muitas vezes 24 horas, qualquer esquina você acha, não são alimentos caros, são alimentos fáceis, são alimentos rápidos de você consumir e de um valor calórico muito alto.
porque na verdade te dá uma sensação de prazer que é uma delícia. Então você come, você se satisfaz e depois você vai pensar nas consequências. Então isso nada mais é de uma realidade nua, crua, real e bem contemporânea, tá? Isso é maravilhoso! Não há nada como reunir toda a família para uma boa refeição. Eu acho legal dessa cena bem o que ela falou, né? Reunir a família para uma refeição. Hoje a gente não reúne família para refeição. Hoje a gente faz a refeição muitas vezes sozinho. Cada família, óbvio, cada família tem o seu estilo de vida, mas geralmente as famílias hoje não fazem refeições sozinhas, cada um faz assistindo televisão, cada um faz no quarto ou na mesa, então cada um come com um horário, come alimentos diferentes. Antigamente tinha-se o costume muito legal de sentar à mesa. Eu lembro minha mãe falava, vamos sentar à mesa, vamos comer todo mundo, desliga a televisão, vamos conversar, porque é um momento de união familiar, é um momento que todo mundo conversa, como foi o dia, e até o alimento é muito mais... o fator alimentação ele fica muito mais regrado, né? Porque a gente não perde a concentração naquilo que está fazendo e todo mundo comendo e fazendo parte, dividindo o mesmo alimento, a mesma refeição. E hoje se perdeu muito isso, infelizmente, né? Então essa cena, apesar de ter nada de obesidade, mas eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, na minha opinião, com o passar do tempo e com esse mundo maluco que a gente tem hoje. Estou muito ocupado Eu com a não pesquisa. quero batata. Você sabe que batata me dá gás. Sherman, toda essa comida e você não está comendo. Ei, é pra comer o frango, não é pra tirar a pele. Ah, papai, todas as calorias do frango se encontram na pele, por isso eu Que tirei. negócio é esse de falar em calorias? Você sabe de onde vem isso? Da maldita televisão. Toda vez que liga a televisão, tem alguém falando em ter saúde e entrar em forma. Todos magros falando o que é saudável. Eu sei o que é saudável e vou dizer. Eu não sei porque todo mundo está querendo emagrecer. Nem todo mundo tem que ser do mesmo tamanho. E aqui você vê, né, como que são, é uma família de pessoas obesas e tentando esconder a vontade, muitas vezes, não sei se a vontade de emagrecer. Você vê que mesmo o personagem principal comendo aos pouquinhos, tirando a pele do frango, que é onde concentra a caloria, mas é o mesmo cara que fazia abrir a gaveta para pegar um monte de chocolate, um monte de junk food, de porcarias, né, de um valor calórico altíssimo, muito mais do que num pedaço de frango, por exemplo. E aí você vê a família, né, de obesos comendo, né, falei na outra cena aqui, reunião de família, mas aqui sem o menor pudor e uma infinidade de alimentos, não tem uma regra, não tem uma quantidade, você vê que é um banquete, é uma quantidade de alimento grande, você vê até a criança, né, na fase de crescimento ainda, sem o menor controle do que está comendo, colocando um monte de sal na comida, provavelmente vai ser um paciente que vai crescer com uma pressão alta, com uma diabetes, né, enquanto os outros também não ligam, coloca aquele monte de molho em cima, sem o menor controle de qualidade, de quantidade que está comendo, né? É óbvio que isso aqui na cena de filme nós estamos falando de um caso mais, né, caricato, né? Eles estão querendo demonstrar isso mesmo, até porque o filme fala disso, fala de uma pessoa obesa que acaba emagrecendo. Então eles acabam até exagerando um pouquinho, né, nessa relação da família com a comida, mas na verdade é uma relação que a gente acaba criando com o passar dos anos. Nós nascemos para ser diferentes. Grandes, pequenos, médios, anões, todo mundo tem sua vez. Ninguém entende isso. Igual a Oprah Winfrey. Ela emagreceu tanto, não havia nada de errado. Estava ótimo, era uma gata. Depois emagreceu, ficou com o cabeção cheio de pelanca pendurada. E aqui que é engraçado que você vê, né, da mesma maneira que muitas vezes o obeso ele é taxado, ele é uma pessoa caricata, a pessoa quando emagrece demais também acaba sendo estigmatizada, acaba criando, as pessoas acabam também criando uma figura em cima dela, porque emagreceu muito, porque tá pelancuda, porque tá cabeçuda, porque tá com cara de doente, porque tá caída, casos recentes até como o Faustão, o Jô Soares aconteceu, cantores, vira e mexe, a Adele, que é uma cantora que também perdeu peso agora, tem outras cantoras que famosos, o Zezé de Camargo, o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que sempre engorda, emagrece. Então, assim,
são pessoas que sempre lutam contra a balança, mas sempre que ganham peso ou perdem peso, acabam sendo taxadas. Se ganham peso é porque engordou, meu Deus, onde vai parar, que não se cuida, e se emagrece porque tá feio, tá com cara de doente, etc. Então, são sempre criados esses estigmas, são sempre criadas essas figuras para as pessoas, independentemente se elas estão magras, se elas estão obesas. É complicado, né? Essas proposições de taxação de perfil das pessoas. Mas é uma realidade que sempre vai acontecer, é porque nós sempre julgamos os outros. Você não malha, tem que se exercitar. Olha só pra mim, sou só músculo. Você tem gordura, eu tenho músculo. Olha só. Hércules. E aqui é outro ponto, né? É aquela pessoa que está acima do peso, come de tudo e faz o seu treino, o seu exercício e acha que na verdade não está gordo, está forte, né? Então acha que está musculoso, acha que está com uma quantidade, é ossudo, né? Que então tem uma quantidade de ossos pesados e que pode comer de tudo e como faz exercício então está tudo bem. E, na verdade não, fazer exercício não significa que você vai ser gordo, não significa que você vai ser magro. Fazer exercício significa que a chance de você ser saudável ela é maior, que você está no caminho certo, mas se você não controla a alimentação, também não adianta nada. Então, só comer e fazer exercício, comer demais e só fazer exercício também não quer dizer que você não possa ser gordo e estar acima do peso. Mostra o músculo pra vovó. Oh, Hércules. Quando você malha, o metabolismo acelera. Pode comer o que quiser. Toma, enche a pança. Ele é tão foda. Viu? Então é o que ele fala. Quando você malha, seu metabolismo acelera e você pode comer o que quiser, né? Então é isso que acontece muitas vezes. As pessoas, só porque acham que estão treinando, só porque acham que estão malhando, só porque acham que estão fazendo exercício, o metabolismo acelera de uma tal maneira de que ela precisa comer a mais, porque senão ela vai passar mal, porque senão ela vai desmaiar, e na verdade ela está comendo mais e a mais do que ela precisaria. Então, mesmo fazendo exercício, ela acaba engordando e não ficando forte. Estudos recentes mostram que as pessoas estão geneticamente predispostas a engordar. No futuro próximo descobriremos a cura. Você só precisa estudar sua bunda. Você é bundudo, sua mãe é bunduda. Você tem bunda grande sim. Não diga que não tem. Toda a família tem. Você tem que se conformar com isso. Não adianta fazer dieta. Pode até cortar o estômago e o intestino que você vai morrer gordo. E ele não deixou de falar uma verdade, né? Então, se você realmente não resolver mudar, se não resolver fazer uma dieta, você pode cortar teu estômago, pode desviar o intestino, fazer uma cirurgia bariátrica, colocar balão, usar remédio, não vai adiantar nada. Ou seja, se você não tiver a cabeça, se tiver as mudanças básicas, realmente a tendência é ou você emagrecer e ganhar peso, ou muitas vezes você não conseguir perder peso. Em relação à genética que ele falou no começo, já tem estudos hoje que existem alguns genes que estão sendo estudados, que estão sendo relacionados muito com obesidade, já tem muitos estudados há muitos anos, inclusive hoje tem alguns genes que estão ligados inclusive à melhora da resposta a tratamentos cirúrgicos, inclusive, pacientes que vão responder melhor a tratamentos de dieta a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, então isso já existe. Agora a cura realmente, na minha opinião, não tem uma cura para a obesidade, que a gente pode controlar, porque são vários fatores, é fator social, psicológico, genético, familiar, então envolve muita coisa para a gente falar que vai ter uma razão que vai curar a obesidade. Na minha opinião, pode ser que eu esteja enganado e que esse vídeo daqui a uns anos seja uma baita de uma mentira, né? uma afirmação falsa que eu esteja fazendo, mas até lá, é a minha opinião. Papai, o que eu estou tentando dizer é que ocorrem descobertas científicas diariamente e nós Você não vai descobrir temos... que sua bunda está tão grande que vai rasgar suas calças. Sabe, Sherman? Eu me lembro que eu vi alguma coisa na televisão sobre lavagem de colo. Dizem que todo mundo devia fazer. Eu estou pensando em marcar uma consulta para fazer uma lavagem completa. Você quer limpar o colo? Vou limpar o meu. Pronto, seu colo está limpo. Completamente limpo. Meio, né? Limpar o colo não é bem o que ele fez, um pouco desnecessário. Mas acho que aqui está representando muito mais alternativas de tratamentos rápidos e que eficazes, né, ou pseudo-eficazes. Então as pessoas vão buscar muitas vezes qualquer coisa que eles lêem na internet. Então lavagem de colo vai te emagrecer. Toma laxante que vai te ajudar. Toma diurético que vai fazer. Ou vamos fazer uma cirurgia assim que vai resolver. A lipoaspiração, cirurgia plástica, né, remédios milagrosos, seca a barriga, queima a gordura. Então muitas vezes as pessoas vão procurando essas soluções rápidas, fáceis e milagrosas, não sei como que eu posso falar, qualquer coisa vai corrigir aí para mim.
mas que pode trazer a solução para a obesidade. E não é isso que vai acontecer. Mas eu acho que de uma maneira geral, essa cena ela é um pouco grande, por isso que eu resolvi cortar ali algumas partes, mas demonstra muito do que a gente acha que pode fazer, de como a obesidade tem que ser tratada, de como ela é retratada muitas vezes, né, na sociedade, de como as famílias encaram os alimentos, ou pelo menos alguma dessas famílias, e como a gente pode traduzir isso para os dias atuais. Apesar de ser um filme, né, esse Professor Aloprado é um filme que é uma regravação ainda de um filme, se não me engano, da década de 60, 70, também não sei, o Gabriel depois vai me corrigir se eu estiver errado, mas que traz muito para a atualidade de hoje, tá bom? Bom, eu acho que esse foi a estreia desse nosso quadro das reações, Medicina em Cena. É isso, né, Gabriel? Medicina em Cena. Da Medicina em Cena. Se vocês gostaram, não gostaram, dê o like, comentem. Se tiver algum outro filme, seriado, eu vou começar a trabalhar em cima desses reacts, dessas reações, e comentar em cima, que eu acho que é super legal, porque é informativo, muitas vezes a gente leva na risada, a gente leva com uma comédia, mas se a gente parar para pensar e pegar essa cena, a gente pode trazer para uma realidade mais nossa do dia a dia e aprender um pouquinho com elas. Comente embaixo, próximo filme que vocês quiserem, dê o like, comece a seguir meu canal, ativa o sininho sempre que tiver um vídeo novo para poder sinalizar para vocês, e comentem, e peçam, e me ajudem nessa parte de interação, e vou lançar alguns outros quadros também que eu acho que vai ficar super legal. Tá bom, gente? Valeu, até mais!